bem-vindos ao Bahia Cast, o podcast da Bahia, agora de cara nova. Eu sou Clarissa Nápoles, sou atriz, apresentadora e agora a nova host de vocês. E ao meu lado eu tenho ele que é cantor, compositor e meu marido, Adamo Cazé. Boa noite, Bahia Casters. Estamos juntos a partir de agora, né, amor? Também aqui, né? Batendo esse papo sempre com temas interessantes, pra gente aprender um pouquinho mais. E hoje, né, você faça as honras, por favor, de uma das nossas convidadas. Vamos lá. Hoje estamos aqui com duas convidadas queridíssimas. A primeira que eu vou apresentar é a doutora Luane Matos, que é médica formada pela Escola Baiana de Medicina e dentro de 12 anos de atuação na hepatologia, a doutora Luane despertou o interesse por saúde, estética e bem-estar de forma segura e sustentável. Sim, estamos também com Mariana Arapiraca aqui, que é psicoterapeuta, especialista em mudança de vida e relacionamentos, fundadora do método do ADA, isso. ADA, pronto, aí, tá vendo? Já tem um apelidozinho. Um método de transformação e desbloqueio que já ajudou centenas de mulheres a se libertarem de padrões limitantes e elevarem seu merecimento e construírem relacionamentos saudáveis. Que papo hoje, hein, viu? E antes de começar o papo, eu já peço pra galera dar aquela curtida aí, pra incentivar o YouTube a jogar a gente lá pra cima, a gente conseguir um monte de seguidores. Se inscreve no canal, né, gente? Se inscreve no canal e vai ter muita coisa boa por aqui. Quer fazer as honras, meu amor? Vamos lá. Eu me preparei um pouco, assim. Vou pra Mariana. Mariana, se você tivesse que elencar aqui o mal do século, seria a depressão? Que eu vejo muito se falar em depressão. E eu queria que você dissesse, não, realmente, em termos de número, de incidência e do problema que hoje a gente enfrenta, claro, com muitas causas, né? Que a gente vai discutir aqui, vai poder bater esse papo. Você acha também que seria a depressão? Acho sim que seria a depressão e junto com ela também a ansiedade. Porque quando a gente não tem paz interna, a gente não tem nada na vida. Então, a gente precisa estar com o ambiente interno saudável, com a nossa mente saudável, para a gente conseguir viver, tomar decisões, ter uma boa qualidade emocional. Tem uma frase que eu gosto muito que ela fala o seguinte: a qualidade da nossa vida é precisamente a qualidade das nossas emoções. Então, se eu não estiver bem dentro de mim, eu não vou estar bem em lugar nenhum. Então, a gente precisa ter esse ponto de partida que, na verdade, vai ser toda a nossa vida centrada ali. Mariana, nesse ponto, então, já vocês duas já se ligam, as profissões já se ligam nessa questão da qualidade de vida, que a cabeça tem que estar junto. Conta um pouquinho pra gente. Exatamente, com certeza. Acho que a medicina do estilo de vida, ela se alinha totalmente com a mudança de mentalidade, que é o que Mariana traz pra gente. Então, a gente adquirir hábito saudável, adquirir um estilo de vida que seja um estilo de vida favorável, né, para a longevidade, para a qualidade dos nossos dias, isso tem tudo a ver com uma mudança de mentalidade. Porque muitas vezes nós percebemos, Clarissa, um bloqueio de algumas pessoas, no sentido de dizer assim, eu não vou conseguir me alimentar bem, eu sinto muita fome, eu tenho uma compulsão alimentar que eu não consigo controlar. Então, a pergunta que eu faço é, quem é que controla você? É a vontade de comer ou é a sua mente? Você não vai, né, de forma inconsciente buscar o alimento. Você vai de forma consciente buscar o alimento, de forma racional. Então, é a sua mente que está comandando aquele ato. Então, está tudo interligado. Então, uma mudança de mentalidade que gera uma autorresponsabilidade e, consequentemente, uma mudança do seu estilo de vida. Perfeito. Pra quem não sabe, aqui quem tá falando é Billy. A voz que vem do além. E é uma coisa interessante, gente, que vocês estão falando da questão da consciência, tal, da depressão. Eu passei 2 anos achando que estava em depressão, e estava, mas na verdade eu estava com tumor cerebral. Então, é interessante as duas pessoas que nós convidamos, certo, falar. Questão de comportamento e questão física, onde um médico, o verdadeiro médico, vai ter que fazer determinados exames. Eu queria que vocês falassem, provavelmente vocês já encontraram muita gente assim, né? Que o médico achou que era uma coisa e era outra, e quando vai se descobrir é uma pessoa completamente fora desse padrão, né? Achou que era depressão, mas não, era como o Billy. Estava com tumor cerebral. Queria que vocês falassem sobre isso também. Só completando o que o Billy falou aqui, eu fiz até frisei aqui nas minhas questões os sinais mais aparentes, mais comuns em pessoas com depressão, né? Que eu acho que isso é importante. Principalmente a apatia. A gente pensa que a depressão ela é só uma tristeza, mas ela é principalmente a falta de motivação, de iniciativa. A pessoa não vê sentido de fazer coisas básicas.
Então, ela começa a perder a vontade de acordar. Não quero acordar, ela só quer dormir. Ela não tem vontade de... não quero beber água, não quero tomar banho, não quero fazer o meu asseio, eu não quero preparar a minha comida, eu não quero comer. Ela não quer. Então, a gente pensa que a depressão ela é caracterizada só por uma tristeza, mas o que fica muito forte nela é a falta de vontade. A pessoa perde o ânimo da vida, Existem a graça. níveis também, né, de depressão. Exato. Por exemplo, tem gente que já consegue fazer essas funções mais simples do dia a dia, entanto não faz vamos supor, um projeto de vida que ela quer muito fazer, não tem aquela garra de ir lá e fazer, ou começa e não termina. Isso podem ser sinais também de um nível mais leve, mas já está ali, né? A depressão E já tá ali. só para completar, tem como diferenciar, de saber que é uma questão mais psicológica ou a outra que é a patológica, né, que chama, né? Sim. Tem como se diferenciar? Sim, com certeza. O que você trouxe, Billy, é importante demais, porque não é raro acontecer isso. De fato, uma pessoa, tô esquecida, não tô lembrando das coisas, então tô com muito esquecimento, algo que está incomodando, pode ser o sintoma que ela está manifestando de um tumor cerebral. Então, seu caso não foi o único, então, assim, eu já acompanhei casos de pacientes minhas que entraram, sim, no projeto de mudança de estilo de vida e que me referiam, Luane, eu estou com muito esquecimento. E daí eu pedi uma tomografia de crânio, né? Caramba. Acho que faz parte você investigar doenças cerebrais mesmo. Um tumor também, maligno. Então, quando descobrimos, já estava do tamanho de uma laranjinha, assim. Nossa. Então, uma mãe de 2 filhos. E o único sintoma que ela apresentava, O único como Billy, sintoma era esquecimento. Uma depressão leve, um esquecimento. Então, o marido relatava que muitas vezes ela esquecia a filha na escola. Então, observe como isso pode ser algo muito, muito importante, né? Muito grave. Então, a gente negligencia muitos dos sintomas que nós estamos sentindo por achar muitas vezes que há um processo de depressão inicial, ou é ansiedade do dia a dia, muita correria, muito trabalho, 2 filhos, muita demanda. E aí a gente não dá conta desses sintomas com a gravidade que eles podem vir a ter. Então, a tomografia mostrou o tumor, ela está se preparando para a cirurgia. Então, assim, é algo que a gente não pode negligenciar. Qualquer sintoma que a gente venha a manifestar. Desde um simples esquecimento até uma tristeza contínua. Então, observar com muito cuidado tudo isso. Aliás, eu ia fazer compras no mercado, fazia as compras, deixava as compras, ia para casa. Exato. Aí quando eu pergunto, rapaz, deixei as Exato. compras lá, voltava, ou então troco, deu R$50, eu dava 100 e saía sem troco, essas coisas assim, e é incrível, né? Porque você está no mercado, você sai sem compra nenhuma e você esquece. Exatamente. Entra no carro para voltar e eu disse, ai meu Deus, vou ter, e depois. Ou então chega em casa, sim, cadê as compras? Ai meu Deus, vou ter que voltar. Exatamente. Era o que ela tinha também, esquecimento. Esqueci a filha na escola. Então, assim, daí você vê, né? E aí tá já se preparando para a cirurgia, com fé em Deus vai dar tudo certo, mas não negligencie. Qualquer sintoma, qualquer sinal diferente que o seu corpo evidenciar, procure ajuda, procure apoio, procure informação. Informação como especialista que possa te guiar nesse processo diagnóstico. Perfeito. Que importante isso, né? Que Muito, importante. porque se não tiver interligado, né? Exato. A gente ataca de um lado, faz toda uma avaliação e do outro lado tem outra coisa ali que está escondida. Aí, que às vezes, precisa... passa tô tomando medicação para ativar a memória, eu tô tomando uma Ritalina para me concentrar melhor. Então, tá usando um monte de medicação para, na verdade, resolver um problema que não é a raiz, né? Não é a causa principal. Perfeito. Mariana, e a esse outro monstro chamado ansiedade? Ansiedade, a famosa ansiedade, todos nós hoje vivenciamos um grauzinho dela, mas a questão é até que ponto ela está indo na sua vida. Você está conseguindo controlá-la? Porque a ansiedade ela tem a parte ruim, lógico, aqui nos atrasa na vida, só que ela também coloca a gente naquele ponto de alerta, naquele ponto de iniciativa, naquele ponto de preparo. Mas a questão é, quando é que isso começa a ficar patológico? Quando é que isso começa a te tirar do seu centro? Quando é que isso começa a mudar sua qualidade emocional? A te deixar irritado, a te deixar reativo, a prejudicar as suas relações, porque muitos relacionamentos, inclusive, acabam por causa de ansiedade. A pessoa começa a ficar muito acelerada, a pessoa começa a ficar muito reativa, ela começa a perder o trato no relacionamento com o outro, porque como ela vai desaprendendo de se relacionar com ela mesma, ela não consegue projetar também um bom relacionamento com o outro. Então, ela começa a ficar aquela pessoa explosiva, aquela pessoa que, inclusive, tem o pensamento acelerado. Acontece alguma coisa, ela já pensa no cenário catastrófico. Ela não consegue nem parar para analisar. Deus, ele tá me olhando com a cara assim de, tá vendo aí? Você já imagina o pior cenário possível. Já imagina o pior cenário possível. É aquela história, por exemplo, o chefe vira para um funcionário e fala, precisamos conversar.
Sim. Você já imagina Né? o pior. O ansioso, Pior. ele pensa, meu Deus, vai me demitir, eu fiz Só alguma pensa no coisa. pior. Pensa no Eu pior. fiz alguma coisa errada. Não é pra lavar roupa suja, tá bom? Aqui não é pra lavar roupa suja. Olhou Vou pra deixar você quieto. assim, porque será? Vou né? deixar quieto. Eu sou muito ansiosa e eu tenho um pouquinho disso aí. Hipervigilância também, né? O mínimo sinal você já dispara, porque o seu cérebro está focado em ameaça. Se você tenha uma característica mais ansiosa, assim, tudo você fica identificando. Ameaça. Até o movimento já vai ficando mais rápido também, a depender do... Ficou sem áudio dela. Mas o interessante é você reconhecer esse sentimento. Sim. Então, você, assim, validar esse sentimento e buscar estratégias e mecanismos para Tenho lidar com consultas ele. psicólogas semanais. Então, É isso aí. busca as estratégias Mas é. que são factíveis para que a gente possa estar lidando com esses sentimentos. Não é negar o que está Com sentindo, certeza. não é negar o que floresce dentro do seu coração, enfim. É tentar manejar e lidar com essas sensações, com esses sentimentos e usar das estratégias que existem aí para fluir. Perfeito. Porque eu acho que assim, todo mundo tem um pouquinho, né? Eu acho que são Com graus certeza. diferentes, Exato. né? Com E você perceber quando tá começando a te afetar, quando é uma Isso. coisa que não tá me fazendo bem. Isso aqui tá atrapalhando o meu relacionamento, isso aqui não tá Exatamente. legal. Por isso é importante essa vigilância também, Sim. nesse sentido, Isso. né? De você se autoconhecer e buscar ajuda em todos os sentidos. E assim. buscar, exatamente. O que é que eu faço com esse sentimento? O que é que eu faço com essa sensação que apareceu aqui? Então, eu tô com raiva, eu tô eufórica, eu tô muito ansiosa, eu tô triste. Então, muita gente recorre para comida nessas Sim. sensações, né? Nesses momentos. Então, daí vem a compulsão alimentar, daí vem a vontade de comer doce em excesso, porque é o prazer que você tem, aquela recompensa do alimento que você tem ali na hora, né? A dopamina, enfim. Então, dá uma sensação de prazer, acalma um pouquinho a alma da gente. Mas e aí? Faz o que com isso? Vai desenvolver a compulsão alimentar, a obesidade crescendo a níveis alarmantes? Não, eu acho que tudo é você, autoconhecimento é o ponto de partida, você reconhecer o que sente, para a partir daí validar todas as formas legítimas de manejar esses sentimentos e essas sensações. Porque às vezes a gente vai para esse caminho mesmo, né? Com certeza. De recompensa. Com certeza. Eu e a Delma, a gente tem uma coisa que é diferente, assim. Ele, quando ele tá muito feliz, ele tem essa coisa da recompensa no alimento. Poxa, aconteceu isso de bom, vou comprar uma coisa pra gente comer. Né? Sim, para comemorar. Pra comemorar, né? Eu já vou pra outro caminho. Tipo assim, eu sou mais regradinha, dieta e tal. Mas quando eu tô triste, hoje eu tô Isso. triste, hoje eu vou comer. Porque hoje Isso. eu tô triste, eu tô precisando. Então, Exatamente. assim, é cada um com a sua forma de lidar, mas também sabendo buscar o equilíbrio pra não virar uma bola Com de neve, certeza. né? De tá Se ali o você tempo inteiro. for observar, Clarice, até se você não tiver uma noite de sono boa, você acaba tentando no dia seguinte compensar através da comida. Porque você está cansado, porque seu corpo está mais exausto, porque você está desanimado, porque você está sem energia. Então, no dia seguinte, de forma inconsciente, você busca a comida. Sim. E aí, muitas vezes, são as escolhas que a gente faz não saudáveis nesses momentos, né? Para tentar compensar algo que está faltando ali. Perfeito. Então, são as armadilhas do dia a dia. Né? Exatamente. E essa coisa da internet, dessa velocidade que a gente está vivendo, de ver os resultados sempre do outro e passar, nossa, minha vida não está andando com essa velocidade assim, o que é que eu preciso fazer? Isso gera ansiedade, Demais. gera uma frustração muito grande, né? E eu fico preocupado que a gente está com... Eu tenho uma filha de 13, Bela, que está muito voltada às telas, é claro. Agora, graças a Deus, por fazer uma escola em período integral e já não está permitido usar celular, ela está desintoxicando Graças um a pouco Deus. disso. E agora a preocupação com a nossa nova geração, que é o Bento, que está com 1 ano e 4 meses, que a gente não dá tela zero, e a partir dos 2 a gente vai pensar muito no que oferecer, até mesmo porque ele... fazer com que ele entenda que não precisa é a melhor coisa. Né? Quanto mais tarde entrar em contato com isso, é melhor para ele. Exatamente. Enfim. Então, essas armadilhas do dia a dia, eu mesmo sou um cara que tem um tempo de tela muito alto. Porque eu enxergo o celular como possibilidades de profissionais, né? Ali o tempo inteiro. Então, eu fico com a cabeça queimando. Mas, às vezes, é coisa inútil também. É coisa de passar ali na timeline da rede social e ficar... E, muitas vezes, a gente vai se poluindo a cabeça com coisas que, necessariamente, você não está buscando, mas que você se depara com aquilo e você vê como a gente lida muito com conteúdo infantil, que a gente é curioso com coisa de criança, fica mandando para um e para outro, o algoritmo entende isso e coloca algumas coisas bizarras no meio. Hoje mesmo começou a mostrar uma mãe que maltratou uma criança com queimadura na mão. Eu já tirei daquilo ali já rápido, enfim. E isso também são armadilhas que a gente enxerga e encara de forma tão natural que está nos poluindo também, né? Que que estão podendo também aumentar esse tipo de
de problema como a ansiedade, como a depressão. Exatamente, Adelma. É a dopamina. Então, você falou aí, você traduziu o mecanismo de ação da dopamina no nosso corpo. Então, a gente está hoje, de fato, intoxicado pela dopamina. E isso está chegando nos nossos filhos de forma avassaladora. Então, assim, não é à toa que existe hoje essa proibição do uso de celular nas escolas. Então, acho que foi algo, assim, importantíssimo, uma conquista, realmente, para a nossa geração, né? Para a geração dessas crianças que estão vindo aí. Eu também tenho 2 filhos, um de 4 e uma de 7 anos. E assim, hoje eu não consigo proibir totalmente tela, porque tela está na nossa vida, está no nosso dia a dia. Então, eles já são um pouquinho maiores, então é de 7 principalmente, mas eu tento restringir ao máximo. Por quê? Porque eu observo neles como o comportamento muda diante da exposição às telas. Então, quando eu vou pedir o celular de volta, quando eu vou tomar o celular, então é irritação, ansiedade, frustração. Por quê? Porque eles estão tomados pela dopamina. Sim. Então, ninguém vence a dopamina. Eu costumo dizer até para o meu marido, né? Ninguém vence a dopamina. Então, a gente entende o comportamento deles, né? Não é, a gente não vai entrar nesse ciclo da reatividade de brigar, de gritar, porque a gente não vai entrar nessa energia. O objetivo é tirar eles dessa imersão que eles entraram na dopamina. Então, é algo muito fisiológico. Né? E tem um efeito que está acontecendo agora, que é chamado de apodrecimento cerebral, que é justamente porque as pessoas estão ficando viciadas em conteúdos rasos. Isso. Então, você não coloca o seu cérebro para pensar, você não coloca a sua mente para pensar, você fica lá em uma forma passiva, se satisfazendo de algo que é infinito. Você não cria nada na sua mente, você não pensa, você não raciocina. Você está lá, ó. Ah, satisfatório ou não satisfatório, curioso ou não curioso, e você vai. E você não vai estimulando o seu pensamento crítico, você não vai estimulando sua mente a buscar memórias, você está criando coisas descartáveis, processos mentais descartáveis o tempo inteiro lá, rodando o dedo na tela, rodando o dedo na tela. Então, a gente precisa realmente ter essa vigilância. E principalmente a gente que trabalha com a tela. Perfeito, sim. Exato. E aí ela me tocou um assunto em casa, enquanto eu me incomodava de tamanha exposição de Bela, você tem que dar o exemplo. Porque se você perceber, você também fica muito na frente dela. Perfeito. E aí, da última vez que ela esteve em Salvador, que ela mora em Brasília, eu comecei a me policiar. Isso. Sempre que eu queria, de repente, mais a companhia dela, mais o grude, mais o abraço, que a gente sempre foi assim, eu já deixava o celular de lado. Porque senão eu não tenho como exigir. Exatamente. Se você tá também, né? E como é importante, assim, isso em relação às crianças, né? Porque, como você falou, a coisa do cérebro que a criança tá em formação, né? Perfeito. Por isso que é tão danoso para a criança. Gente, assim, a gente não dá telas para Bento, ele tem 1 ano e 3 meses. E passamos agora 4 dias com ele no hospital. Então, assim, para entreter uma criança numa cama de hospital, sem poder levantar, sem poder sair do quarto, eu não dei telas, mas assim, o pai saía para fazer show, mandava vídeo. Esse vídeo, ele gritava, ele queria ver o mesmo vídeo 10 vezes seguidas. Tipo assim, papai. Tipo assim, porque como a tela prende ali, né? Exatamente. Como ele... Se eu desse a tela, ele ia assistir, ele ia passar o dia inteiro vendo telas e telas. E antigamente, aí, o conflito de gerações, né? Minhas avós, tias. Ah, mas que bobagem, todo mundo assistiu tela e nunca teve nada. Mas era completamente diferente, né, Exatamente. gente? A gente tinha o horário de ver tela. A gente passava desenho na televisão, você assistia, acabou, não tem mais, acabou. Era algo limitado. Era algo limitado. Você não é protagonista, não era você que escolhia o conteúdo. O conteúdo estava ali, você ficava passivo. Exatamente. Hoje você escolhe para onde ir, são 3, 4 redes sociais diferentes, você vai pingando de uma para outra. Muito estímulo. É quase que, né, automático. Muito estímulo. Outro tipo de estímulo, se você, por exemplo, olha um desenho de hoje, um desenho de antigamente, olha a quantidade de cores, olha a quantidade de transição. Eles colocam o efeito de iluminação sem parar, que é justamente para o seu cérebro não tem tempo de registrar, não entender o que aconteceu e você fica preso ali. Você não entende o que está acontecendo, então você está lá, ó, estímulo. Quando chega na hora de você fazer uma atividade tediosa, como é que você vai conseguir ter concentração? Então, as pessoas falam, eu não consigo me concentrar. Você não treinou concentração, você não treinou atenção. Porque tudo é tédio, parece que o tédio é algo ruim. Você desaprende de fazer coisas lentas e vagarosas, quando, na verdade, as grandes construções na vida, elas são advindas de coisas lentas e vagarosas. Então, a gente desaprende isso quando a gente fica focado no hiperestímulo. Tudo muito rápido, tudo muito prazeroso, recompensas imediatas. Porque são atividades que não dão muito prazer. Então, assim, de imediato, né? Digamos, uma leitura é uma atividade muito prazerosa, mas é uma atividade que exige paciência, é uma atividade que exige concentração. Não é uma recompensa imediata que você vai ter ao ler um livro. Então, crianças e adultos, da mesma forma. A recompensa mais rápida é numa tela, é no celular, é no filme, é numa série, é rolando o Instagram. Então, dessa forma, o seu cérebro entende
E diminui a produção de dopamina. Por quê? Porque você está ali recebendo constantemente estímulo, estímulo, estímulo. O nosso organismo ele atua com homeostase. O termo é esse, homeostase. Então, se você está ali produzindo dopamina a 1000 pelos estímulos que você recebe, o que é que seu organismo faz? Ele diminui a produção natural de dopamina. Então, assim, você acaba ficando mesmo mais suscetível aos estímulos e buscando cada vez mais. É viciante, a dopamina é viciante. Sim. Então, se você tem uma hora de tela, você quer 2, você quer 3, você não se contenta com aquele tempo. Você sempre quer mais, você sempre quer mais. Né? Então, é um mecanismo cerebral mesmo de recompensa. E isso vicia. Eu tenho... Graças a Deus que Bento veio, porque o meu passeio matinal com ele é sem triscar no celular. Perfeito. Eu estou até com o celular no bolso, para uma emergência, alguma coisa assim, mas eu não trisco com o celular. Isso é uma higiene mental maravilhosa. Né? E agora eu me comprometo também, estou me comprometendo a voltar a ler. E isso também vai dar aquela desopilada boa, porque eu vejo que me faz mal. Teve épocas de eu estar com dor nos olhos, de eu estar com dor da postura, de estar assim, com o pescoço. Além do exemplo, né, Adelmo? Então, assim, se seu filho vê você com o livro na mão, ele vai entender que a leitura é algo positivo, que a leitura é algo prazeroso, porque ele vê o pai lendo, ele vê a mãe lendo. Mas se ele só vê o pai no celular, então ele vai aprender que o celular que é bom. Ele quer o celular também porque o celular que é bom. Sim. Então, eu costumo dizer que nós somos espelhos na vida dos nossos filhos, os primeiros espelhos, os primeiros. É através da nossa lente que eles vão enxergar o mundo. Então, se a nossa lente está disfuncional, se a nossa lente está, né, digamos assim, deturpada de alguma forma por algum comportamento, algum hábito que não é tão positivo, é isso que o nosso filho vai aprender. Então, além do bem que a gente faz para a gente, é para eles também, né, no final das contas. Fica torcendo que ele reproduza meu padrão de comer muito. Ele come pouco, entendeu? Alguns padrões a gente quer que repitam, né? Eu como na frente dele, tentando fazer o bichinho pegar o jeito. Essa parte ele pegou de mim, infelizmente, mas vai mudar. Daqui pra lá vai mudar. Mas mudando um pouquinho de assunto, assim, a gente indo pra parte da questão da qualidade de vida. Tem também aquelas pessoas que acabam se preocupando muito mais com a estética, e aí procuram meios mais fáceis de conseguir um resultado do que com a qualidade de vida, realmente, com a saúde e com o bem-estar. Com certeza, isso é um problema, viu, Clarissa? Porque dentro da hepatologia, assim, eu já presenciei inúmeros casos de toxicidade grave mesmo, por conta do uso dessas substâncias. Então, suplementos, hormônios, que hoje a gente tem os implantes hormonais. Sim. As mulheres... Né? As seringas também. As canetinhas, as canetinhas, tá uma febre. Então, assim, é surreal, né? O tanto de efeito colateral grave que eu tenho visto dos pacientes que eu acompanho. Então, hoje a gente percebe uma virada de chave mesmo na mentalidade das pessoas. As pessoas estão buscando saúde. Então, como que vai conseguir saúde? De forma natural, de forma lenta, de forma progressiva. Então, é uma construção mesmo. É tijolinho por tijolinho, é a mentalidade que você vai adquirindo e você passa, de fato, a amar a pessoa que você se tornou. Sim. Então, isso é hormonal, isso é uma construção. Então, chega no momento em que a produção de ocitocina está 1000 e você passa a amar o seu estilo de vida, a amar os seus hábitos, a amar as suas escolhas e a fugir desses atalhos, a fugir. Por isso que é importante a cabeça estar tão, exatamente, né, centrada em relação a isso, a entender essas mudanças, assim, que é lento mesmo. Que com o processo certeza. É lento. Eu só penso assim, por exemplo, uma pessoa que faz uma cirurgia bariátrica, que emagrece muito rápido e ainda não entende direito o que aconteceu ali, até se ela se adaptar àquele novo corpo, àquela nova situação de vida, ou essas pessoas que querem um resultado e querem ir por um caminho mais fácil. Exatamente. E que não é o melhor pro corpo, né? Exatamente. A amiga minha me contou, né, que a galera conhece que é a Vanessa Jackson, ela não esconde isso de ninguém. Na época que ela fez a cirurgia, ela ainda pensava como uma gordinha, a Vanessa Jackson. Então, bariátrica, né, que ela fez? A bariátrica. E o que é que ela fazia? Ela costumava tomar um shake inteiro, de meio litro, 1 litro e tal. Só que aí com a bariátrica não consegue, é pequenininho e tal, o estômago. Ela ingeria, vomitava, até terminar o copo, fazer esse movimento, para ter a sensação psicológica de saciedade de que ela terminou o copo. Então, olha quão grave é isso. Mas de forma orgânica, saúde mental, ela não conseguia comer, né? Imagina. E acontece um outro evento também nos pacientes bariátricos. Eles são acostumados com a recompensa também da comida. Como eles não têm mais o volume estomacal, eles vão para a bebida. Então, eles vão se acostumar a outro tipo de recompensa, porque a comida na vida deles tem a função da fome que acaba sendo maior também por causa da quantidade que a pessoa suporta, só que também tem a questão de recompensa. Eu me agrado comendo, eu fico feliz comendo. Então, ela está sendo recompensada por algo. Quando eu paro de me felicitar com a comida, eu vou para a bebida.
Eu estou me recompensando de outra forma. Então, são muitos casos de pacientes bariátricos que se tornam alcoólatras, Que inclusive. não eram antes. Exato. Exatamente. Que se tornam alcoólatras. Quando o paciente, curiosidade mesmo, vai fazer uma bariátrica, existe essa recomendação de um acompanhamento psicológico? Com certeza. Fundamental, porque a cirurgia bariátrica, ela vai ter uma função física, só que você tem que se transformar na pessoa que sabe o que vai comer na hora que vai comer. E a Tem que ter quantidade. disciplina alimentar, entender a função da comida na sua vida. A gente precisa criar um certo grau de disciplina. Eu não preciso ser aquela pessoa regrada, sabe? 9 horas, 13 horas, 17 horas. Mas eu tenho que saber qual é a quantidade que eu vou comer, quais são os horários que eu vou comer, o que eu vou comer. Perceber quando que eu estou me excedendo, perceber se eu estou comendo minhas emoções. Porque tem muito essa questão também. Estou triste, vou comer. Sim. Tô feliz, vou comemorar. Alguém falou isso aqui. Então, a comida tem essa função, sim, de fazer parte de uma celebração, mas qual é a frequência? Eu acho que a frequência, ela expõe muito qual é a função que ela está desempenhando na nossa vida. Sim. Porque depende, eu quero comemorar todo sábado, eu quero comemorar segunda. Acordei cedo hoje, eu vou comemorar. Motivo você arranja. na hora que É quiser. fácil ser feliz também e falar, entendeu? E a tristeza também. Eu acho que vai muito mais pela parte do estou com um buraco emocional. Estou me sentindo rejeitado, não estou me sentindo admirado, estou me sentindo incapaz. Então, eu vou suprir isso de alguma forma. Eu vou me acolher de alguma forma. E vai de uma forma silenciosa. A pessoa come um pouquinho hoje, aí ela amanhã come um pouquinho mais. Aquela quantidade que ela estava acostumada em janeiro, em fevereiro já não faz mais tanto efeito. Então, ela vai progredindo em algo de um jeito que ela não está percebendo. E assim, a gente não vive mudanças muito bruscas nem para a subida, nem para a descida. Então, você vai se prejudicando de uma forma que você não está percebendo. Quando você vê, você instalou um hábito que só te puxa para baixo. Sim. Foi ganhando volume, foi ganhando corpo na sua vida sem que você tivesse o controle, porque vai acontecendo de uma forma lenta, você não vai percebendo. Sutil, né, Mari? De uma forma sutil. E da mesma forma é a construção. Só que quando você está construindo negativamente um hábito, existe o prazer da recompensa imediata. E quando você está construindo positivamente o hábito, a recompensa é tardia. Então você fica, meu Deus, eu não tenho recompensa, eu não estou vendo o resultado, não vale a pena. O pensamento é esse, não vale a pena. Porque eu estou me sacrificando tudo se não muda. Tem 2 semanas que eu estou na dieta e eu não perdi 20 quilos. É mais ou menos assim que as pessoas pensam. É exatamente assim, Mari. Tem que as 2 pessoas- semanas que eu tô na dieta, não perdi 20 quilos. Mas se eu comer uma pizza, eu fico toda retida. Então, ela começa a fazer essa visão distorcida e não se dá a oportunidade de se transformar com o processo. É uma questão de se dar a oportunidade e entender que nada de repente, tudo é construção. Eu vou construir a subida. Do mesmo jeito que a descida foi construída sem perceber, porque ela foi construída. Ninguém se torna obeso de uma hora para outra. Ninguém ganha 20 quilos de uma hora para outra. Não foi de repente, não foi uma fatia de pizza. Sim. Não é uma unidade de chocolate. Qual é a frequência que aquilo foi se instalando na sua vida? A mesma coisa numa dívida, por exemplo. Ninguém fica numa dívida por causa de uma blusa, gente. Não é uma blusinha que te deixou na dívida, É algo né? que vai ali se acumulando. Você né? vai, exatamente, formando um repertório Um dia, de comportamento. uma Isso. frigideira um dia, uma lanterna um dia. Entendeu? Quando você percebe, sabe, já vão lá 10 quilos a mais, pois 15 é. quilos a mais. Aí você pergunta, meu Deus, como que eu engordei tanto? Não entendo como é que eu engordei tanto. Eu não como muito, eu faço atividade física, então eu escuto muito isso também. Os Porque é pacientes sorrateiro, falam né? muito Uma isso. coisa que é Porque é sorrateira lento. ali. Exato. É um processo sutil, mas que ele está ali Pequenas acontecendo. permissividades suas. né? Isso. Exatamente. Eu sou um pouco assim. E algo que Mari Bastante. falou que é importante também é comer com a emoção, né? Então a gente come com a emoção. Só que depois que a gente come, tem aquela recompensa rápida ali do alimento, o buraco vazio emocional continua ali. Ele não deixa de existir. Ele pode deixar naquele momento. Naquele momentozinho que você está se alimentando, está se nutrindo de um prazer da comida, ok, você se sente bem. Por que Mas não depois pega, o buraco está ali. Por que não pega e desce pra Continua. fazer uma esteira na hora dessa? Pois é. Deixa eu me recompensar aqui, vou fazer uma esteira. Tô feliz, vou fazer uma esteira. É. Vou correr. Coloca um fone de ouvido, bota uma música boa, bota uma trilha sonora Vou que te... descontar tudo agora na escada. não sei E o quê. pronto, Vou botar na e desce. musculação. Mas Exatamente. eu consigo ser assim, sabia? Condicionamento, a gente consegue se condicionar para ser a pessoa que a gente quer ser. Exatamente. É só a gente É se dar a construção, chance e fazer acontecer. Sim, sim. Dá o Exatamente. primeiro passo. Exatamente. Né? Dá o primeiro passo, aí você vai se estimulando. E Isso- no começo isso- é chato, a gente tem que saber. No começo, parece que quando a gente quer fazer uma mudança, a gente encontra toda a resistência possível. O carro quebra, dá tudo errado.
tudo dá errado para Dói o você joelho. fazer, não, hoje não. Hoje não. Eu vou começar amanhã. Aí amanhã acontece outra coisa. Você tem que falar hoje sim, aconteça o que acontecer, hoje sim. Amor, quando você chegar feliz em É. casa, você vai subir de escada. Sabe disso? Com 12 Feliz. andares. Vou de escada Bora ao até play. em casa. Vai comemorar sim. É isso Agora, doutora, mesmo. você tem especialização na questão da hepatológica. É né? patologia, isso. Eu acho, depois que a gente vai fazendo esse acompanhamento, que eu tô com 50 anos, então é mais comum para mim, entre 2 e 2 anos, ou 1 ano, o ideal seria 1 ano, a cada 1 ano fazer o check-up geral. Sim. E a questão da gordura no fígado foi uma questão que é muito atacada e é a importância que a gente deve dar a esse órgão tão importante, né, pra gente, assim. Como é que isso realmente impacta na nossa saúde, né? Quais são os hábitos que são ruins para o bom funcionamento do nosso fígado e o mau funcionamento, o que é que causa, principalmente assim, mais visivelmente nas nossas vidas. Ótimo. Você tocou num ponto aí que é bem importante, Adelma. É uma doença super comum hoje em dia na população. Então, é bem comum você pegar um ultrassom de abdômen e ver esteatose hepática. E algumas pessoas chegam para mim falando, doutora, eu tô com essa esteatose, mas o médico do ultrassom me disse que é uma gordurinha no fígado. Não é só uma gordurinha no fígado. Então, de fato, é o acúmulo de gordura nas células do fígado e, ao longo do tempo, vai levar a uma inflamação hepática, que pode culminar numa cirrose. Então, assim, acontece do paciente evoluir para cirrose hepática por esteatose? Com certeza. Acontece muito. Então, pacientes com 50, 60 anos indo para transplante. Nossa. Porque não conseguiram mudar o estilo de vida, porque não conseguiram perder peso. E o fígado realmente perdeu função. Então, ele entra numa insuficiência, de fato, da função do fígado. O fígado perde função, transplante. Então, por conta de quê? Estilo de vida disfuncional. Por conta de hábitos nocivos à saúde, alimentação deturpada, então, falta de atividade física, um sono desregulado. Então, esteatose é, hoje, eu digo, a doença do século. Então, Caramba. tá junto com a depressão, tá junto com a ansiedade. Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa com sobrepeso leve, mas tá ali com a gordurinha no fígado. E a questão maior é que ela é silenciosa, é uma doença que não dá sintoma. Então, não dá para esperar sentir alguma coisa para poder procurar um médico para poder ver que você está com esteatose. Então, o ultrassom é anual. Faça seu ultrassom de rotina anualmente. Isso. Viu um ultrassom com esteatose, procura patologista, porque, de fato, precisa ser feita uma mudança nesse estilo de vida para que esse processo não evolua para uma cirrose. Perfeito. Cirrose e carcinoma hepatocelular, que é o câncer de fígado. As funções básicas do fígado, para o pessoal entender de casa. Aí. Então, coagulação é uma função básica do fígado. Então, a plaqueta cai para níveis bem baixinhos, o tempo de coagulação cai também. Então, são pacientes que têm, para fazer um procedimento cirúrgico, muitas vezes eles precisam passar por uma avaliação do hepatologista, porque eles têm uma coagulação um pouco deficiente. Então, a produção de albumina cai. A albumina é uma proteína natural do nosso corpo, então a produção de albumina cai. E existem várias complicações clínicas no paciente que evolui para uma cirrose. Então, desde o líquido na barriga, que é o que a gente chama de ascite, aqueles pacientes com a barriga bem volumosa mesmo, esse acúmulo de líquido, inchaço nas pernas, então hemorragia digestiva. Então, é uma condição mesmo bem grave, sabe? Quando o paciente ele evolui nos estágios finais de cirrose, ele perde muito qualidade de vida. Taxa de mortalidade alta, e isso a gente tem visto cada vez com mais frequência em pacientes jovens, 50 anos, 60 anos, pacientes jovens. Imagine. Que loucura, hein? A gente tem uma foto aí, né, Billy? Vai mostrar para as meninas, para a gente bater um papo sobre isso. Vou aparecer no seu Instagram ali, amor. Aí, ó, já segue aí, Vai galera. ficar estourada Segue agora. Larissa Napoli. Aproveita Vai aí, estourar, vai todo mundo estourar. fazer o seu mexão. Segue ela, gente. Nosso maquinador ali, Matheus, está providenciando. Aí já aproveita também para seguir o canal, quem não seguiu. Exatamente. Segue o Instagram do Aquela BahiaCast, curtidinha. Isso. TikTok. Daqui a pouco o BahiaCast vai estar também no Spotify, Deezer. Ê. Daqui a pouco. Aê. Já tá? Já aí, tá aí, ó. ó. Já Aê. estreamos com o pé direito. Tá vendo? E é uma troca tão bacana, né? Assim, a gente vai batendo papo e o assunto vai fluindo e a gente vê Flui. o tanto que a gente pode, de fato, informar. Sim. Informação com qualidade, informação com verdade. Então, acho que as pessoas hoje em dia precisam, de fato, escutar. Com Né? certeza, com certeza. Tá sem. Tá sem. Teste 2. Nossa voz que vem do além vai falar com a gente aí. A voz da consciência, Matheus. Bote a voz da consciência aí. Aí bote a Oi. Agora. Vai. Então, gente, e o Spotify, Deezer, a gente tem tudo isso e a gente recebe muita reclamação da galera. Porque tem um cara me fala, rapaz, eu saio de Feira de Santana e vou para Salvador assistindo o BahiaCast. Se vocês não nos atualizam,
como é que eu vou fazer pra sair? Eu falei, ô, meu irmão, desculpe, né, a gente não vai... Ou então, pô, quando eu vou lavar o prato, eu tenho que ouvir no Spotify. Ou então eu tô trabalhando. Então isso é muito interessante, gente. A gente vai fazer essa alimentação sempre, tanto no Spotify, Deezer, todos. E uma novidade. Estaremos agora no TikTok. Então vai ser rede maravilhoso. Estaremos todos Andréia, lá. com o Rede pé vizinha. direito, hein? Acho que trouxe sorte, meu amor. Isso. Tem beijinho? O beijinho. Cadê o Cadê, beijinho? Cadê o beijinho? Ensaiou o beijinho. O efeito na tela, tem que ter. Cadê o... Deixa o Matheus botar aí. Vamos... Eu tô pedindo muito de Matheus. É foto, é beijinho. Aí, o beijinho. Aí. E cadê o... Gostei, é isso. O TikTok, eu ouvi falar esses dias do TikTok como uma ótima ferramenta para os idosos. Não sei se vocês já ouviram falar disso. não. As avós aí da vida estão ligadas no TikTok. Gente, Mas- meu pai. É. Tem que fazer Seu um com a pai? minha mãe. Seu pai, Mari? É. E é algo que eu não sabia. Meu pai se mim também tornou o tio da Polishop, inclusive. Então, eu achei que TikTok era para adolescente, a galera mais o Facebook, jovem. a galera mais velha. Não, o Instagram, os idosos. gente. Isso, É, eu os sou bem idosos fraco de estão no TikTok. Caramba, Aliás, é uma acredite. coisa, é um tema até interessante, gente, porque a gente fala, o BahiaCast está passando agora no... Bota no 5, meu filho. Porque a galera tá olhando para mim. O BahiaCast está passando agora no YouTube, TikTok e tal. E as novas redes, gente, tem novas redes que tem milhões e milhões e milhões de seguidores e a gente nem tem notado. Ah, vamos fazer só no YouTube. Não. Vamos fazer em vários lugares, porque cada um... E engraçado que cada inscrito no YouTube é diferente do inscrito do Instagram. As personalidades são diferentes. Perfil de público idades. diferente, né, Isso. Billy? Exatamente. Perfil de público também, né? Exatamente, o perfil, a idade, um monte de coisa. Eu fico impressionado com esse tipo de Aqui coisa. a gente lê as perguntas da galera do YouTube, quando a galera manda no Exatamente. YouTube, Não né? só Isso? do YouTube, mas do Instagram, Insta também. Instagram. É, E os chats, provavelmente do TikTok também. Pronto. Aí me parece que a gente começa com 10 minutos de atraso do TikTok. Mas isso é normal, até o Pânico faz isso. O Pânico começa meio-dia e só entra ao vivo em outro 1 hora depois. Mas é normal. Vamos que vamos. Sim. Você vai mostrar essa foto aí agora? Boa. Vamos lá. Vocês sabem quem Quem são essas são essas pessoas? pessoas? Ai. Não sei. Não sei. Não sei. São a mesma pessoa. É Maia Massafera. É. A Isso. mesma pessoa. Eu tava olhando ali do lado, só que eu fiquei pensando, será que é um casal? É porque Isso. Aí costuma usar uma lence loira, né? E aí Sim. agora ela tá com essa lence morena. E o Matheus Massafera que virou a Maia, né? Uhum. Eu não conhecia antes da transformação, eu nunca tinha visto a imagem. Dele. Ela já conhecia. sim. Ele é apresentador, tinha um canal, acho que é Hotel Massafera, no YouTube, que era bem... Ele é um cara milionário, né, Billy? Ele é muito... Ela, né? Sim. Pra não ser cancelada. Uhum. Ela sempre isso. foi muito rica de família e tal, e sempre foi do meio da comunicação. E aí fez a transição, né? Mas a grande questão que a gente teve vontade de falar sobre ela aqui é porque, assim, ela tá muito magra, assim, muito. E ela levanta uma bandeira muito a favor da magreza, assim. Sim. Muito forte. Que, assim, ela com um poder de comunicação que ela tem, né? Milhões de seguidores na internet, isso causa até Caramba, tem que ter muito cuidado a forma como achar isso bacana, né? Isso. E ela justifica, né, essa magreza toda. Primeiro ela fala, gosto como eu estou magra, gosto de estar assim. E ela precisou perder muito peso por conta da mudança do sexo, que ele era... Inclusive, nessa foto, como homem, ele estava magrinho, mas ele sempre foi muito forte e musculoso. Então, ela queria perder todo o músculo, perder toda a característica masculina, além de todas as cirurgias que ela fez, né, para chegar ao ponto que chegou. E aí tá um burburinho na internet, assim, né, dessa questão. Da magreza. Fala sobre a magreza dela, sobre como ela tá magra, como ela tá... Falou que ser magra é algo mais comum para as pessoas chiques, Sim. pessoas com nível social mais alto. Sim. Ela colocou exatamente isso, como se fosse, não, gente mais humilde, sem tanta condição financeira, gosta mais das pessoas mais cheinhas mesmo e tal. Quer dizer, aí também é uma distorção de imagem muito forte, Sim, né? e De trazendo um a questão certo padrão. social, né? De como se isso seguisse um padrão social, que não faz o menor sentido.
sentido. Vocês trouxeram essa questão, tem Bruna Marquezine também, não sei se vocês viram, que no Tá carnaval sofrendo críticas também, né? está sofrendo críticas por conta da magreza. Então, recentemente ela se pronunciou, ela disse, eu só escuto um médico. Então, assim, se algum médico vier me falar que a minha magreza não está saudável, eu escuto. Então, ela demonstrou assim, eu não quero opinião de pessoas, né, que só vão... que não vão contribuir. Acho que é o correto. Se está saudável, perfeito. Isso. Mas muitas pessoas acabam não estando saudáveis Exato. e buscam essa magreza desesperadamente, indo contra, né, a saúde, a qualidade de vida, que é como a gente está conversando aqui. Exatamente. Buscando métodos, né? Isso. As injeções, Isso. dietas. Jejum que nem intermitente mais, é um jejum eterno. Eterno, exatamente. A magreza entra na questão do exagero. Então, assim, acho que tudo na vida é equilíbrio, para tudo. Então, se você quer conquistar um corpo saudável, o corpo saudável ele é composto de um tripé. Então, é corpo, mente e espírito. Então, uma pessoa que busca uma magreza excessiva, de fato, não está com esse tripé bem organizado. De fato, existe alguma coisa ali, alguma ponta solta. Então, alguma lacuna, algo que ela busca alcançar e que só com alimento ela ainda não alcançou. Então, a magreza, nem o excesso, nem da obesidade, nem a magreza. Então, acho que o equilíbrio, a gente tentar buscar sempre essa linha de equilíbrio, que é difícil, mas é a construção que o estilo de vida vai te proporcionar, o equilíbrio. Agora, doutora Luane, tivemos aqui o Raimundo Paraná, né, que foi seu professor e Isso, tudo meu eterno mais. professor, sempre. E que Sempre. maravilha. E ele falou sobre essas questões. Vamos lá, não sei se você teria coragem para falar. O médico que acompanha ela e tem visto essa transformação, que pelo visto você acredita que não é o ideal, ele está dentro daquele padrão que o Raimundo Paraná falou e tal, que pode estar longe de ser o médico ou está muito preocupado com a grana do que com a saúde do paciente? Então, Billy, para todo o processo de emagrecimento extremo, precisamos identificar se existe alguma coisa patológica ali. Alguma doença que de fato esteja fazendo aquela pessoa perder peso. Não existindo nenhum processo patológico, não existindo nenhuma doença diagnosticada, então essa pessoa está perdendo peso por quê? Porque está usando medicação em excesso, porque está usando as tais das canetinhas, né? Que hoje em dia a gente... Fazendo dietas malucas, muito restritivas. Então, assim, até que ponto vai a busca pela magreza? Até que ponto vai a busca pela beleza, pela estética do corpo perfeito? E muitas vezes as próprias pessoas que buscam isso, elas desenvolvem um comportamento disfuncional de achar que o belo está ali, apenas. Apenas um corpo muito magro é belo. Então, ela passa a acreditar nisso. Então, daí vem as disfunções alimentares mesmo, que Mari também vai saber falar sobre. Então, a bulimia, a anorexia. Então, as pessoas elas desenvolvem mesmo distúrbios comportamentais. Come e não consegue se alimentar e não vomitar. Come e vomita, come e põe para fora. Ou porque está usando medicação, ou porque dá muita náusea mesmo, né, a medicação, ou pela própria disfunção orgânica comportamental que essa pessoa desenvolveu. Uhum. Então, isso é muito gravoso mesmo. Então, sempre que tiver uma pessoa assim, uma magreza muito extrema, observe, não existe uma doença orgânica associada? Não existe. Então, pode ser algo comportamental, de fato, né? Uhum. É importante que o internauta se acha, né, o seguidor se acha, tipo, especialista. Então, ele olha e fala, tem problema aí. E tal. E, às vezes não tem. Exatamente. Exato. A gente tem que entender que desejar que a outra pessoa esteja com saúde. Com certeza. Não nos agrada a aparência daquela pessoa, mas isso só vai até ali. Exatamente. Esse é o seu limite. Exato, porque... Eu acho que não deveria ser tão magra, mas é a opção da pessoa. Não vou me inserir na opinião dela, porque as pessoas, por meio da tela, elas se sentem no direito de invadir a vida de outra pessoa e esquece que ali tem uma pessoa, tem uma alma que eu posso machucar. Porque por mais que seja um famoso, que ele tenha lá não sei quantos comentários, ele pode ler o que você falou e aquilo pode agredir ele profundamente. De fazer uma ferida emocional, dele ficar lá reverberando naquilo. Então, se a pessoa está magra e não está te agradando, deixa ela se resolver com o médico dela de fato. Deixa ela se resolver com a vida dela. Se é alguém que você tem, por exemplo, digamos que meu irmão, minha irmã, eu estou vendo que está uma magreza acima do que eu sou acostumada a ver e eu tenho abertura para conversar, abordar, é uma coisa. Agora, eu chegar e falar, você está assim, você está assado, a gente tem que ter a noção e o bom senso também de não entrar na intimidade de outra pessoa. Aconteceu um evento constrangedor, uma vez que não foi comigo, mas foi com uma amiga minha. Essa minha amiga, por problemas de saúde, inclusive hepáticos, estava muito magra. O problema dela é decorrente de epilepsia. Uso medicamentoso a vida inteira, então agora ela foi, né, agravando a saúde. Então, ela emagreceu muito.
E aí, no evento, numa reunião de amigos, uma amiga virou para ela indelicadamente: você tá muito magra, já tá feio. Nossa, isso é muito Foi. constrangedor. Já tá feio. E eu, meu Perde-se o Deus. filtro. Perde-se o filtro. Bom senso. Ela ainda desconversou, eu sei, mas parei por aqui. Depois eu fiquei tão assim, eu falei, ai, gente, que situação Eu que sou uma desconfortável. figura pública, a gente que que trabalha com o público muitas vezes, eles não têm papo na língua nenhuma. Se acham no Menino, acho direito. muito melhor você com aquele outro cabelo. Ou então, sei lá, não sei o que lá. Aí, tipo, questão religiosa. Eu sou do candomblé e as pessoas dizem, Jesus vai lhe mostrar o caminho certo, ou coisa desse tipo. Então as pessoas estão empoderadas nesse sentido de chegar e falar o que quiser na cara do outro, sem se preocupar como ela falou, com os danos que aquilo ali causa e tal. Então a gente tem que ter muito cuidado. Muito. Quando é alguém mais próximo, a gente pensa, e aí, vem cá, é isso mesmo? Isso. Tal. Senão, a gente fica na nossa. É, o silêncio. E muito hater silêncio também muitas tem essa vezes. coisa de querer chamar a sua atenção, né? Aí quando você responde, pô, cara, o que você falou? Velho? Não, eu só queria chamar a sua atenção, nem concordo com o que eu estou Virou falando. outra prática também, né? É o passivo-agressivo. Ele te ataca, mas não, é pro seu bem. Exatamente. É pro seu bem. Exatamente. É. E aí, em contraponto, né, da Maia, que é a magra, tem também aquela blogueira que eu acho que vocês conhecem, que é Thaís Carla, né? Thaís. Eu não conheço. E ela é obesa. Ah, obesidade sim, extrema. recordei. E ela vende isso na internet, Sim. mas vende como uma coisa boa. Aham. Assim, isso que é também muito preocupante, né? Porque, com certeza, eu não posso falar porque eu não sou médica, mas ela é obesa extrema, obesidade extrema. E prega essa coisa como com romantismo, né? Com romantismo que não é saudável. E tem muitos haters também, se você pega uma foto dela e vê os comentários, são muitos comentários, mas aí eu já acho que ela já faz pra Sim. A causar. Exato. Atraiu o holofote. Não que a gente não exatamente. acredite que a pessoa com o peso que ela tenha, ela está feliz. Não é isso. É que ela divulgar aquilo como se, tipo assim, se libere mesmo de forma inconsequente, é que é preocupante. Isso. Assim como a outra fala assim, não tem problema, não precisa fazer um jejum de 12 horas, não. É a mesma coisa, são dois lados de uma mesma moeda, né? Da irresponsabilidade enquanto influenciador. Enquanto figura pública. Então, você figura tem um pública. poder que é o poder da sua comunicação. Então, trazer isso para a população leiga, de forma geral, é irresponsável, eu diria. Sim. Então, tanto a questão da magreza, quanto a questão de se liberte como que você quiser, seu corpo, suas regras. Então, isso é muito complicado. Porque como figura pública e como influenciador, você tem uma responsabilidade social Com certeza. com as E vem- pessoas que você alcança. Aí também tem outro lado, que é aquela galera que não tem formação, fez apenas uma dieta ou uma rotina de exercício que deu certo para ela, o que ela queria, Isso. e se acha no poder de querer dar aula, De cursos, orientar. e de orientar pessoas como se fosse uma linha reta. Exatamente. Ninguém tem suas características pessoais, seu Isso. organismo próprio. Não, faça o que eu estou lhe dizendo aqui que você vai ter resultado. É impossível dar errado. É outra deformação, né, da informação. Com certeza. Eu digo que internet é terra de ninguém, né? Então, todo mundo tá ali, pode postar o que quiser na internet e a pessoa tá para consumir o tempo inteiro o conteúdo da internet. Então, tenham muito cuidado com o conteúdo que consomem na internet. Porque É algo que ainda é realmente pode tendencioso. prejudicar. Se eu quero acreditar naquilo e eu encontrar uma pessoa que validar aquilo que eu quero acreditar, Isso. acabou. Se eu, por Verdade. exemplo, eu não consigo emagrecer, eu estou numa dificuldade, não consigo criar disciplina, não consigo seguir um plano alimentar, não consigo. Eu encontro Thaís Carla, que me fala que eu tenho que me aceitar. Eu falo, pronto, era isso que eu Era queria isso que eu ouvir. queria ouvir. Pronto, me encontrei, achei minha tribo. Isso. Exatamente. Esse é o meu grupinho. É. Tá tudo certo eu ser assim, não vou buscar uma mudança, não vou buscar alguém me inspirar. Aqui é aceitação radical. Ou outra que diz que o Tanto- chá de não sei o que é que é bom, 2 litros daquele chá todo Pra dia. falar de chá, Ai, ninguém meu melhor do que a Deus. doutora Luane aqui. Ai, me Vamos dá lá, uma doutora angústia quando falam desse chá. Qual é o chá que é bom mesmo? Nossa. Dê a dica aí, dê o bizu. Gente, esse tema de chá Xarope. é algo xarope, Vai ter né, que Billy? marcar o 3º, 4º, 5º, 10º podcast pra falar de chá, porque exatamente. é assunto infinito. É assunto infinito e é assunto que ainda é muito desconhecido, é impressionante. Então, assim, nas minhas consultas eu faço questão de logo no primeiro momento, assim, no início da consulta eu pergunto, além de todas as substâncias que a pessoa faz uso, se faz uso de chá. Então, muitos olham para mim espantados, chá, doutora? Uso, chá não é bom? Chá é natural? Então, assim, o papel de orientar tá ali, né? É naquele momento o papel de orientar. Então, existem chás que, sim, são comprovadamente tóxicos para o fígado. Então, podem levar a uma apetite aguda fulminante com necessidade de transplante hepático. Gente, isso não é brincadeira. Então, tem gente que faz litro de chá, deixa na geladeira e vai consumindo, vai consumindo, vai consumindo. Então, evolui para uma lesão hepática aguda. Isso é muito grave. Mas, doutora, no caso, o chá
para emagrecimento ou aquele calmante, aquela coisa assim? Então, vamos falar aqui dos chás, os que são mais conhecidos e os que são tóxicos para o fígado. Existe o chá que a gente vê na farmácia, chá seca-barriga. Não sei se vocês já ouviram Isso. falar. Já ouvi falar. Pois é, isso é tóxico para o fígado, é uma composição de ervas. E existem algumas ervas ali que são tóxicas, comprovadamente. O boldo, que é super comum. Então, eu já cansei de ir na Mundo Verde, nessas lojas assim de produtos naturais, de a pessoa tá no caixa comprando, eu olho que tem algum chá ali, eu abordo e falo. Com gentileza, com educação. Oh, licença, desculpa, isso é patologista. Então, assim, eu tento, de certa forma, estar orientando, mesmo no ambiente fora consultório. Porque eu percebo que esse é meu papel, né? E é algo que as pessoas desconhecem. Gente, eu não sabia. Boldo é super comum e é tóxico. Imagina. Chá verde é tóxico. As pessoas tomam Hibisco. muito chá O verde. hibisco virou uma febre, uma época. Hibisco. Chá verde Aí também. começou pra a morrer uma emagrecer, galera, né? aí Pra pronto, aí- desinchar. Exatamente, para desinchar. Então, hibisco, aí vem cáscara sagrada, cavalinha, alguns que não são tão conhecidos, o sene. Então, são chás que realmente fazem lesão hepática aguda. Todo cuidado aí é pouco. A Herbalife, lembram da época do Sim. boom da Herbalife? Sim. Não entra como categoria de chá, Sim. entra como categoria de suplemento mesmo, né? Sim. É tóxico também para o fígado. Então, A pergunta que não quer calar: erva doce, erva Pode, acideira. pode, e não sei- pode, Quais são os pode. que, quais são as É o que eu Pode. acho, que inclusive. Erva pode doce, erva tomar 30 litros? que- pode. Erva doce, Tem cidreira, contraindicação. camomila, melissa. Esses não tem problema nenhum. Hortelã, gengibre, canela, maracujina, passiflora. Esses não tem problema. Então, são chás mais calmantes, né? Que as pessoas às vezes usam à noite antes E de tem dormir. diferença de comprar o saquinho ou você fazer da folha mesmo? Não, É melhor, não, em termos de... melhor? Não tem diferença. Não, na farmácia você encontra, supermercado, loja de produtos naturais ou a folha in natura mesmo. Quem mora no interior é muito comum, né? É. Muito comum você ter acesso a essas Doutora, ervas. eu tenho uma outra dúvida grandiosa, porque doutora Luane sempre vem aqui, faz o podcast dela e tal, e falou, não, meu público é mais o feminino. Isso significa que o público feminino deve procurar mais a ti, óbvio. Mas e o masculino, como é que anda? Então, Me diga aí. o público feminino procura muito porque a questão da estética está muito dentro da gente, né? Principalmente depois que nos tornamos mães. Sim. O corpo muda, assim, de forma substancial. Então, depois de 1, de 2, de 3 gestações, o corpo já não é mais o mesmo. Então, as mulheres, elas buscam muito. E hoje, eu costumo dizer que está tendo, de fato, uma saída, uma migração de práticas e estratégias para emagrecimento. Então, as pessoas, elas estão deixando de buscar os atalhos. Estão deixando de buscar as fórmulas mágicas por conta dos riscos que hoje em dia a gente consegue estar divulgando com maior força, né? E os homens procuram também, em menor grau procuram, mas eu tento nichar. Eu nichei meu público de atendimento para mulheres e mães. Porque é pela Legal. experiência pessoal que eu passei, das 2 gestações, de como eu consegui perder peso sem usar whey, sem usar creatina, sem usar suplemento, sem usar nada. Então, as pessoas muitas vezes perguntavam, Luane, você não usa nada, nem creatina? Eu falava, não, nem creatina. Então, isso me surgiu sabe aquela pulgazinha atrás da gente? Por que as Tem um pessoas... nicho aqui que eu posso... Exato. Por que as pessoas ficam tão achando que é preciso usar alguma coisa para emagrecer, para poder ter um resultado estético bom? Não, a gente não precisa. Nosso corpo é uma máquina e você consegue extrair dele os melhores resultados, de forma saudável, de forma segura e de forma consciente. Mesmo nesse período pós-parto, né? O puerpério. Mesmo no puerpério. Então, assim, claro que existe um momento da mulher nesse período que é um momento delicado que precisa ser respeitado. Mas, assim, passou 6 meses pós-parto, ó, vai E para com cima. muitos hormônios ali também, né? Que deixa tudo meio exatamente. desestruturado. Exato. Mulher que amamenta, então a amamentação mais prolongada. Então, tudo isso dificulta, mas não impossibilita o processo, entende? Sim. Então, a gente sabe que é difícil, mas assim, passou 3, 4, 5, 6 meses, vai para cima. Parte mesmo para o seu processo de reconexão com a mulher que está dentro de você. Tô nesse momento, doutora. Você Eu tô não é nesse só momento. mãe. Eu tô Focada. nesse momento. Ela tá bem focada, entendeu? É isso. Não somos só mães, somos mulheres antes de tudo, né? Então, assim, a gente precisa voltar a olhar para dentro de nós mesmas. É, com certeza. Assim, em relação a... Eu não ganhei muito peso, né? Muda o corpo, né? Claro, muda Muda. o corpo. Mas eu acho que pra mim o pior foi a cabeça, sabe? Os hormônios, a mudança da vida, o me tornar mãe, o me entender como mulher, como esposa nesse novo cenário. E dei uma pirada mesmo, assim. Agora que eu tô, acho que voltando... Amor, você pode até falar melhor. Agora que eu tô voltando um pouco ao normal, eixo. talvez. Tá, eu presenciei essa efusão de hormônios Sim.
De todas as formas possíveis, né? É. Aliada à questão da insegurança da maternidade, né? De primeira Primeiro filho, viagem. Natural. E dele ter sido prematuro, então já, Sim. né? E dela também ter como um hábito essa coisa de fuçar a internet para poder responder algumas perguntas dela e tal. A ansiedade. Sim. A batendo ansiedade de forte. que, ai, será que é isso e tal? Será que ele tem isso? Será que ele fez isso aqui? Será que ele tem isso? E fala, amor, se for por aí, você vai enlouquecer. É. Você tem que deixar respirar e deixar viver. E ela foi fazendo isso, né? E a gente se apoiando, se junto, assim. Isso é muito importante, né? Você ter alguém do seu lado. É fundamental. Que tá ali, Com certeza. que tá ali, pô, tipo, não tem que estar certo. Você não tem que ter um errado e um certo. Ela tá vivendo momentos e uma montanha de sentimentos por causa da montanha de hormônios e de uma série de inseguranças, de questionamentos. Meu Deus, será que estou sendo uma boa mãe? A gente quando me pergunta também, será que Começar estou a sendo um bom pai? Isso. Então a gente vai aprendendo a respirar. Eu acho que respirar e a questão da psicoterapia, que é maravilhosa. Ela faz, eu faço eu fiz uma época bem novinho e depois voltei a fazer em 2020 com a pandemia, que foi maravilhoso, tá? Saber lidar com aquela loucura toda de pandemia. E para o nosso relacionamento serviu demais. Né? Eu acho que a saúde mental está em primeiro lugar. Com certeza. Sem a cabeça funcionar direito, você não consegue fazer nada direito. Com certeza, gente. Acho que saúde mental é tudo, autoconhecimento é tudo, tudo parte do autoconhecimento. Entender o que você está sentindo, legitimar os seus sentimentos e, a partir daí, o que faço com isso. E eu costumo dizer que a maternidade ela é a experiência mais transformadora na vida da pessoa, na vida da mulher. Não existe nada que se compare ao se tornar mãe. Não existe. Mudança de emprego, de carreira, de país, de planeta. Não existe nada que se compare à maternidade. Muda o corpo, muda a cabeça, muda os hábitos, muda as ambições, muda o que você quer da vida. A forma que você enxerga o mundo muda. Né? Então, é super natural viver esse turbilhão mesmo, passar por todas as fases que a gente passa e sair das fases cada vez mais fortalecida. Porque, no final das contas, o que a gente faz hoje, Clarice, eu digo que não é por nós apenas. É por toda a nossa família, né? Hoje a gente tem por quem lutar, a gente tem o nosso porquê bem definido. Então, eu tenho o meu porquê bem definido. Então, por eles eu faço atividade física, por eles eu me alimento bem, por eles eu tento dormir bem, por eles eu tento todos os dias evoluir no meu processo de estilo de vida. Sim. Né? Porque eu quero envelhecer com saúde, eu quero estar com eles aí por muitos e muitos anos e estar com eles bem, estar com eles forte. Então, acho que é por aí, é por eles. O Matheus aqui tá com uma dúvida aqui também, gente. Vamos lá, aliás, eu vou botar logo duas que já está quase acabando. Né? Em 2017, eu comecei a divulgar um produto chamado Naara, que era colágeno. Fez tanto sucesso que o cara chegava na festa, chegava no ouvido da mulher e falava assim, ó, tem um colágeno lá em casa. Ela, eu vou. E aí ia pra casa do cara por causa disso, né? O milagre do colágeno. Exato. Colágeno e Ozempic, que são duas coisas bastante conhecidas Monjaro. agora. Me diga... Agora tá estourado. Monjaro tá estourado. Me diga se tem benefícios ou não. Eu vi até o Raimundo do Paraná falando que não, né? Que essa coisa não é... E outra coisa... Aliás, responda essa. No B, a gente responde, a gente vê no segundo episódio. No segundo episódio. Então, essas canetinhas aí, gente, isso é algo que realmente é importante falar e esclarecer às pessoas, porque o objetivo final dessas medicações não é o emagrecimento. Não é para isso que elas foram criadas, não é para emagrecer. São medicações utilizadas para o controle glicêmico. Então, pacientes diabéticos, pacientes com resistência insulínica, pacientes com uma doença orgânica definida. É o efeito colateral emagrecimento. Perfeito. Viu-se que pessoas que estavam usando a medicação emagreciam. E por que elas emagrecem usando essa medicação? Porque elas perdem a vontade de comer. Por que elas perdem a vontade de comer? Pelo efeito colateral da medicação. Náusea, vômitos, e são vômitos incoercíveis. Eu não estou falando aqui de passar mal e vomitar uma vez. Eu atendi recentemente uma paciente que foi parar de fato no hospital. Ela precisou ser internada, porque ela praticamente entrou em choque hipovolêmico dentro de casa. De tanto que ela vomitou. Ela desidratou dentro de casa. Perdeu os sentidos, ficou de certa forma sonolenta. O marido levou para o hospital. Ligou para a nutróloga, que prescreveu o Monjaro. A nutróloga falou, vá para o hospital agora. E ela foi para o hospital. Então, assim, é algo muito chocante isso. O relato dela, eu juro a vocês, eu me arrepiava toda. Uma menina jovem, bonita, uma mulher jovem, mãe de 2 filhos. Não era obesa, sabe, para recorrer a essa medicação. E nem tampouco diabética para recorrer a essa medicação. Sim. Mas ela estava insatisfeita com o corpo dela, ela pediu para a nutróloga. Que a nutróloga estava comentando aqui. Perfeito, o caminho fácil. A nutróloga prescreveu o Monjaro.
E ela foi parar no hospital, quase morre. Então, ela disse que entrando no hospital, ela só falou assim, meu Deus, cuide, meu marido, falando pro marido, cuida dos meus filhos, cuida das crianças. Então, imagina o grau de sofrimento que essa mulher Nossa, Loucura. Maria. passou. Você entendeu? Então, assim, o efeito colateral da medicação é esse. Tudo depende da dose, com certeza. Tudo depende da dose. Ela, muito provavelmente, fez uma dose acima do recomendado. Então, ela teve um efeito colateral muito exacerbado. Ela vomitou muito, ela teve muita náusea. Mas o efeito colateral mais comum é esse, exatamente, a náusea, o vômito e a perda de apetite. Você se sente indisposto, você perde a vontade de comer. Você não tem vontade. Você olha para a comida, você, não Imagina, quero. uma Tô coisa que é nauseado. tão prazerosa e importante nas nossas Exato. vidas. É o prazer de comer que se perde. Aí a sugestão do filme que a gente nem terminou ainda, mas já começou, que é A Substância, A substância. com Demi Moore, que Ah, já ouvi aborda falar. esse tema, Quero que é assistir. pesado da questão estética, Sim. a pessoa não se aceitar, não aceitar a idade que tem, a evolução que ela teve na vida e passar a querer viver tudo isso novamente, né? E aí se dá ao luxo de usar essa tal da substância, o resto vocês vão ver quando assistirem o filme. Vou assistir. Pronto, Vou nosso assistir. tempo já tá acabando, né, amor? temos o que papo nos foi muito despedir. gostoso, foi rápido demais. É isso, Né? Vamos muito marcar de voltar rápido. também Muito para poder rápido. bater mais papo sobre isso. Mas eu queria, já que Billy esqueceu a segunda pergunta dele, Ah, eu lembro. Não tem uma, tem três. Tem duas para ela e uma para a doutora Luane. Já vamos sair mas daqui. vamos deixar para a parte... Vamos deixar para Já parte vamos 2. sair daqui É, com o próximo era- dia marcado. então, Então, para não alongar Mas agora, mais, eu quer dizer, será? Acho que ela responderia em uma... Digamos que se o Massafera chega lá no seu atendimento dizendo, doutora, eu sou uma mulher que estou muito gordinha e quero emagrecer. Mas eu estou com um problema psicológico sério. O que é que você falaria, sabendo que biologicamente é homem? E doutora Luane também, que ela disse, não, você só atende mulher, então você vai me atender. Eu sou a Massafera, mulher. Como seria? Vocês querem deixar isso para a próxima? Vamos. deixa Deixa isso para próxima, porque vai gerar muita vai gerar muita discussão. polêmica. vai render Vai muito. cavar fundo Vamos. para responder essa pergunta. Vamos deixar para Próximo podcast com as meninas, o tema vai ser Matheus Massafera, Maia Massafera. Transição sexual e a saúde mental. E a saúde mental, perfeito. Perfeito. Fechou. Muita coisa para falar ainda aí. Muito Pronto. bom. Então, nos despedimos, né? Obrigada, meninas. Foi ótimo. Foi Eu que ótimo. agradeço. de verdade. Prazer. Papo Muito bom estar gostoso. aqui. Bahia Casters, estamos juntos. Até a próxima. Beijo. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Ok, né? Acho que foi bom. Acho que dá um caldo, viu, bicho?